6 ministros num único dia. Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, segunda-feira. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo. Golpe de 64 é bem mais embaixo. Vem comigo. Com a troca de 6 ministros no governo Bolsonaro ontem, eu vi alguns articulistas falando que ele estava dando um aceno ao radicalismo, que poderia haver uma guerra civil e que a gente estava indo a um segundo golpe de 64. Não é nada disso, gente. O que o Bolsonaro está fazendo é ceder um pouco ao centrão. Ele está equilibrando as 3 forças que organizam o governo dele. A ala militar, a ala ideológica, que é essa guerra cultural sem a qual ele não sobrevive, e o centrão. Bolsonaro sempre disse que não ia fazer negociações com o centrão, mas a partir do momento que ele começou essas negociações, começou a dar estatais para o centrão, a gente sempre falou aqui na P3, ele rifou o seu governo. As trocas ministeriais de ontem, eu acho que muitos articulistas foram afobados, porque já saíram falando que era um aceno ao radicalismo. Se a gente for olhar com cuidado, com serenidade e com um olhar atento aos fatos, o que Bolsonaro fez foi trocar 6 por meia dúzia. Ele manteve exatamente as 3 alas que compõem o governo dele, né? Então ele só foi trocando um pelo outro por causa da pressão do centrão que quer participar mais do governo. A gente não pode esquecer que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, os 2 presidentes, eles têm o apoio de Jair Bolsonaro, os 2 são do centrão. Então Bolsonaro seria muito ingênuo se achasse que a partir de agora ele fosse governar sem ter que ceder essas pressões das 2 casas. Isso é impossível. E o que eles querem? Eles querem mais participação no governo. Essa troca ministerial é o que a gente chama no meio político e jornalístico, na comunicação e política, de intrigas palacianas. Claro que vai ter um respaldo no mercado, é claro que o mercado vai se agitar com essa troca, porque isso mostra instabilidade, mostra um governo que está disputando forças com o Congresso, e qualquer governo que acene para essa disputa de forças não é um governo seguro, mostra que alguma coisa não está bem. Mas, na verdade, o Bolsonaro está tentando equilibrar as 3 forças. Ele demitiu o ministro da Defesa, que foi a demissão mais impactante, o Fernando Azevedo, porque o Fernando Azevedo não concordava com muitas posturas políticas e com a própria politização das Forças Armadas. Então, isso demonstra aquilo que a gente sempre fala toda vez que aparece uma crise. As nossas forças ainda estão fortes e seguras, com todos os poréns que tem. O judiciário interferindo na política, o Congresso tentando interferir no executivo. Mas as Forças Armadas demonstram com essa demissão que elas não estão, ao contrário do que a maioria falou, propensas a um novo golpe de 64. Né? A demissão foi justamente isso, essa insistência em manter o que é tão característico das Forças Armadas, que é a ordem e a hierarquia. O Bolsonaro também reagiu, obviamente, ao discurso do Lula, à carta dos banqueiros publicada na semana passada, onde os banqueiros, inclusive o Fraga, Arminio Fraga, faziam uma crítica muito dura ao governo Jair Bolsonaro sobre a condução durante a pandemia. Ele reage ao Dória tentando protagonismo durante a pandemia, reage aos 300 mil mortos e principalmente ao centrão, mas ele equilibra essas 3 alas do governo dele. Ele não vive sem a ala ideológica, sem a bolha dele, que é onde ele cria toda a sua guerra cultural, foi o que elegeu Bolsonaro e é o que mantém Bolsonaro no poder. Ele faz uma dança das cadeiras com os militares ali, coloca os militares que estão mais propensos ao pensamento dele, mas mesmo assim ele mostra que a ala militar não está tão a favor dele, e ele cede ao centrão, porque sem o centrão ele não vai viver. O que acontece? O Bolsonaro faz o que o centrão quer, mas lá na bolha dele ele critica o centrão, para dizer assim, eu estou fazendo algumas coisas aqui no meu governo que eu falei que eu não ia fazer, porque o centrão está me pressionando, mas eu não sou assim, eu não faço a velha política. Só que depois ele bate aqui, afaga ali, o centrão vai lá e bate nele de novo. O que a gente está vendo é uma intriga palaciana, né? É que não tem efetivamente uma mudança de perfil no governo. É uma disputa de forças entre Congresso e Planalto que mostra que alguma coisa não vai bem, mas não passa disso. Óbvio que o mercado reage, os setores da sociedade reagem com essa instabilidade, mas no governo em si continua tudo a mesma coisa, o equilíbrio das forças que mantém o governo Bolsonaro. Né? Gente, um governo performando força não é um governo forte, mas nesse momento a gente tem que se atentar aos fatos de que Bolsonaro está muito mais reagindo a uma pressão que ele vem sofrendo do que propriamente caminhando para uma ruptura e um possível novo golpe de 64. A gente precisa de serenidade e um olhar atento aos fatos.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam na P3, deixem os comentários e até a próxima.